Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. E aí, galera, beleza? Que saudades que eu tava de vocês. Vou postar hoje, fazer hoje uma aula extra, uma aula especial. Nós vamos hoje falar sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Já estava com saudade de vocês, porque já fazia alguns dias aí, algumas semanas aí que eu não postava nenhuma aula. Eu já estava ficando com saudades. Eu quero aproveitar este momento e pedir para vocês para que se inscrevam no nosso canal, para que vocês deixem lá um joinha, aciona lá o sininho, para que quando tiver vídeos novos vocês possam ser notificados, vocês possam ser avisados. E também queria que vocês compartilhassem com os seus contatos, com os seus familiares, com os seus conhecidos, para que todos pudessem ter acesso a esta aula. E eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser uma aula especial, uma aula maravilhosa, uma aula que Deus tinha colocado no meu coração já há alguns dias, tá? Então nós vamos caminhar hoje através do fruto do Espírito. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor possa estar direcionando as nossas vidas, para que o Senhor possa estar junto conosco, nos abençoando e escutando tudo aquilo que nós estamos falando hoje. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças ao Senhor por mais uma vez estar diante de Ti, por mais uma vez, ó Pai, eu estar na Tua presença, Pai. Deus amado, mais uma vez, Senhor, eu vou ministrar a Tua palavra, mais uma vez, ó Senhor, eu vou ministrar uma aula na Tua presença, Pai, porque é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Venha, Senhor Jesus, a falar conosco através desta aula, Senhor Jesus. Venha falar conosco, Senhor Jesus, através desta aula especial, Senhor, a qual eu vou estar abordando, Senhor amado, o fruto do Espírito, ó Pai. Venha nos ensinar. A Tua palavra diz para aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso eu peço a Deus que seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Glórias a Deus. É com muita alegria que eu falo, nós terminamos aí a maturidade cristã, nós encerramos a maturidade cristã, e eu queria estar postando hoje, vou estar postando hoje uma aula especial sobre o fruto do Espírito. Sem mais conversas, vamos dar logo ao início a nossa aula. Eu quero estar lendo com vocês em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto produz, este fruto, amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Não nos tornamos orgulhosos, provocando e invejando aos outros. Eu li na versão NVT, eu li na tradução NVT, tá? Mas algumas outras versões diz algo diferente, algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E eu queria começar aqui, a palavra diz, mas o fruto produz, né? O fruto produz, está falando no singular, sem plural. Eu já vi muita gente falando os frutos do Espírito, não é os frutos do Espírito. Então nós vamos começar por aí, tá? Porque não é os frutos do Espírito, é o fruto. Mas Dani, por que as pessoas falam os frutos? E por que está falando no plural? A Bíblia está falando no singular e não no plural.
Simples, eu vou explicar direitinho para vocês, porque a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Eu trouxe para vocês aqui essa mexerica. Eu quero que vocês imaginem essa mexerica como o fruto do Espírito. Eu estou com apenas uma mexerica em minhas mãos, então eu não posso falar as mexericas. Eu tenho que falar a mexerica. Só que se eu abrir esta mexerica, eu vou encontrar vários gomos dentro dessa mexerica. Eu vou me deliciar com os seus frutos que está dentro desta mexerica. E o fruto do Espírito é exatamente assim. É o fruto do Espírito que tem vários gomos, que nós vamos acabar falando sobre eles agora. Vou deixar aqui para que vocês possam olhar para a mexerica e lembrar da explicação que eu estou dando. Vou colocar em cima da Bíblia, que é para poder mostrar para vocês a mexerica. Tá? Então, a nossa vida deve ser uma imitação da vida de Cristo, certo? Isso aí já foi falado desde a maturidade cristã, desde o início. Nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Quando nos identificamos com Jesus Cristo através do batismo, estamos dizendo que de agora em diante viveremos com Ele e como Ele viveu. Então, a partir que nós nos entregamos a Cristo, que nós nos batizamos, nós estamos falando: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu quero viver como Ti, eu quero falar como Ti, e eu quero viver como Ti. Então, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque aqui, prendeu aqui. Aí, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque eu quero que vocês estejam de olho em tudo, tá? Então, a vontade de Deus para cada um de nós, está lá em Efésios 4:13, você pode acompanhar depois. Como pode o discípulo viver de tal maneira que a sua vida seja uma imitação autêntica da vida do seu mestre, né? Como que a gente pode, tá? Viver, nós pecadores, da maneira a qual nós viemos a Cristo, cheio de pecados, viver como o mestre andou, procurando todo dia sermos santos, assim como ele foi santo, e deixarmos que o fruto do Espírito fique vivenciado em nossas vidas. Tá? E como pode o mundo ver Jesus Cristo hoje através dos seus discípulos? Para responder a essas perguntas, precisamos compreender a função do Espírito. Tá? Então, é uma pergunta: como que o mundo pode ver Cristo através da gente? Através do fruto do Espírito, que nós vamos estar olhando tudo isso daí. Tá? Então nós vamos lá. Nós vamos ver as funções do Espírito Santo. Quais são as funções do Espírito Santo? Primeiro, quando nós terminarmos esta aula, quando nós chegarmos ao final dela, eu quero que você seja capaz de descrever com suas palavras as virtudes que evidenciam o fruto do Espírito na sua vida, na vida do crente, na vida do discípulo. Eu quero também que você consiga definir, né, o desejar, que você consiga desejar viver de tal maneira que a sua vida se identifique com a vida do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus prometeu o seu Espírito, que o mundo não vê nem conhece, falou em pouca função dele, especialmente na vida do crente. Então, quando Jesus falou que ia deixar o Consolador, Jesus não deixou o manual de instrução, o que o Consolador iria fazer. Ele só falou que o Consolador estaria conosco todos os dias. Onde quer que nós estejamos, o Consolador está com a gente. Você pode ler em João 16, no verso 14. Veja o resumo da função do Espírito Santo no mundo. Agora identifique aqui essa função. Se você respondeu
Se você respondeu em todas as questões que eu fiz aqui, até agora no que eu falei, eu quero que você responda com sinceridade. Se você já respondeu que todas essas funções é para glorificar o Senhor Jesus Cristo, você acertou em cheio, porque a função do Espírito Santo é fazer com que nós fiquemos agradecidos e viemos a louvar o nome do Senhor Jesus, tá? Então, só um minutinho que aqui nós vamos, ao vivo é assim mesmo, o celular vai cair, ele está vindo para frente, isso, que ele está vindo para frente, aos pouquinhos ele está vindo para frente, amém? Então vamos continuar. Tudo o que o Espírito faz, desde a sua atuação para a conversão do pecador, até a capacitação para viver a vida cristã, tem a finalidade última de glorificar o nome de Jesus Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida, desde a nossa aceitação, desde o momento que a gente levanta as mãos e aceita Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, até o final, até o último dia, a vontade do Espírito Santo é para que nós glorifiquemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, ele produz em nós as mesmas qualidades encontradas na vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele o glorifica ao apresentar o seu caráter ao mundo através de nós. Até aqui está dando para entender? Eu espero que todo mundo esteja entendendo até aqui. É isto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. É isso que está falando lá, que Paulo está falando lá em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é a evidência da presença e a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. É o resultado da união vital do crente com Cristo. Então eu vou repetir esse pedaço. O fruto do Espírito é a evidência da presença e a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Então quando você exerce o fruto do Espírito, você está evidenciando o Espírito Santo na sua vida. E o resultado dessa união vital é a sua vida parecida com a vida de Cristo. O Espírito Santo procura produzir o fruto reproduzindo Cristo no crente. Tá? Encontramos em Efésios 5,18 a ordem de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Deus nos dá uma ordem através do apóstolo Paulo para nós nos enchermos do Espírito Santo, com a ideia de intenção contínua e crescente para alcançar a plenitude do Espírito e produzir o fruto do Espírito, em contraste com não vos embriagueis com vinho. É ao contrário disso, de não vos embriagueis com vinho. No Espírito, a edificação, presta atenção, no Espírito, a edificação, santificação e glorificação a Deus. No vinho, há obras da carne, devassidão, degradação moral e pecado. Entenderam? Então, o fruto do Espírito não pode ser confundido com o dom do Espírito e os dons do Espírito. Então, eu não quero que vocês confundam aqui o fruto do Espírito com os dons do Espírito, com o dom do Espírito. Mas como assim, Deri? Vou explicar. Tá? O dom do Espírito é a concessão do Espírito. É aquilo que o Espírito concede para você. É a concessão do Espírito. Tá? Os dons do Espírito são a capacitação especial que o Espírito confere aos crentes para a realização de ministérios específicos na igreja e no serviço cristão.
Então, o dom do Espírito é uma concessão que o Espírito Santo te concede. E os dons do Espírito é uma capacitação especial que o Espírito Santo te dá para você realizar o seu ministério, para você realizar os serviços na igreja, para você realizar o mandado de Cristo, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E esse é o mandamento de Cristo. Isso foi o que Cristo nos deixou. Tá? Os crentes de Coríntios, do lado da igreja de Corinto, embora tivessem o Espírito e os dons do Espírito, eram carnais. Eles eram carnais e não podiam receber alimento sólido, eram ainda criancinhas na fé. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo admoesta a igreja assim, nesse sentido, tá? Para que deixamos de ser criancinhas, para poder comermos coisas sólidas. Tá? Um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor, o fruto do Espírito, o indicador seguro da verdade espiritual, da maturidade de que tanto necessitavam. Então, o fruto do Espírito era a necessidade que eles precisavam. O apóstolo Paulo exorta os crentes da Galácia a andarem no Espírito, a fim de não serem vencidos pelo desejo da carne. Então, o Paulo exorta aqueles crentes, aqueles irmãos em Cristo, a andarem no Espírito, para que eles não fossem vencidos pela carne, para que eles não fossem dominados pela carne. A Bíblia nos dá um perfil dos crentes carnais, que são criancinhas em Cristo, salvos pela graça, mas que não buscaram ou que recusaram ser transformados e não podem ainda suportar alimentos sólidos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, Paulo identifica esses crentes como carnais, que eles são criancinhas e eles se recusaram a serem transformados. Tá? Então é uma coisa para que vocês prestem atenção, porque eles receberam o Espírito, eles tinham o Espírito, tá? Mas eles se recusaram a ser transformados. Eles não foram transformados, eles não podiam comer comida sólida, eles não podiam ter uma palavra mais forte, uma palavra mais dura, porque se eles tivessem uma palavra mais dura, eles se desviariam do caminho do Senhor. Então é isso que Paulo fala, para não sermos criancinhas. Tá? Então aqueles crentes, eles andavam segundo a carne e não agradavam a Deus. Não tinham amor à palavra, não tinham uma vida de oração. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos trazer para nós, porque hoje em dia o que a gente mais vê é isso daí. É pessoas que não têm compromisso, é pessoas que não têm vida de oração, é pessoas que não querem ler a Bíblia, é pessoas que não querem orar, falar com Deus. Então essas pessoas não têm o fruto do Espírito. Essas pessoas não podem comer comidas sólidas, porque se comer comidas sólidas, elas vão sair da igreja. Se vir uma palavra mais dura, uma palavra mais pesada, elas vão sair da igreja. Então Paulo fala sobre essas pessoas. Tá? Então, eu vou dar uma adiantada aqui, e não morreram para o pecado. Essas pessoas não morreram ainda para o pecado, e não negaram a si mesmo, e nem tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo, tá? Como o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tá? Então, os crentes que percorreram o caminho da santificação em direção à maturidade, à vida abundante, à plenitude do Espírito, consagrando totalmente as suas vidas a Deus, esses sim andarão no Espírito e produzirão o fruto do Espírito. Podem prestar atenção que eu estou sempre falando no fruto do Espírito, e não nos frutos do Espírito. Tá? Esse fruto indica a unidade e a coerência da vida
no Espírito dá a ideia de crescimento e maturidade espiritual. Maturidade, nós falamos tanto de maturidade cristã, nós falamos tanto de maturidade espiritual. Então, o fruto apresenta-se através de 9 aspectos ou virtudes presentes às pessoas, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo procura produzir na vida do crente. Eu escrevi na lousa aqui os frutos do Espírito, mas não dá para colocar a lousa aqui atrás, porque a imagem ficou meia fosca e vocês não iriam conseguir ler. Mas eu vou falar devagar, eu vou falar devagarzinho para que vocês possam estar entendendo, tá? Então nós vamos começar a falar sobre os frutos do Espírito. Vocês lembram quando eu falei da mexerica? É um fruto, certo? Mas se vocês abrirem a mexerica, vocês vão tirar da mexerica vários gomos, assim como o fruto do Espírito. Se vocês deixarem o fruto do Espírito agirem na vida de vocês, na minha vida, nós vamos tirar os frutos do Espírito. São 9. São 9. Vamos colocar assim para que vocês possam entender. São 9 gomos. São 9 gomos do fruto do Espírito, que nós vamos destrinchar isso agora. Nós vamos ver isso agora, tá? Os gomos do Espírito Santo. Então, primeiro, o amor. Vocês podem acompanhar lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. O primeiro é o amor. Este amor está falando do amor ágape. É o amor de Deus. É o amor de Deus, tá? Então é o amor na sua forma mais elevada e bela. Por quê, Deri? Porque Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele deu o seu único filho para nos salvar. E Jesus Cristo também, em contrapartida, Ele deu a sua própria vida. Ele morreu por nós, para nos salvar. Tá? Então, na sua forma mais elevada e bela, o amor que levou a dar ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, e este a se entregar para a salvação do pecador. Tá? É o amor altruísta. É o amor altruísta, o amor que vem do alto, o amor que não é egoísta, nem egocêntrico, que ama até os inimigos. Você já sentiu esse amor? Você ama o seu inimigo, aquele que pisou no seu pé, aquele que falou mal de você? Você ama ele? Fala sério, não responde não. Responde para você mesmo, dentro do seu coração. Então, o primeiro gomo que nós vamos ver é o amor. É o amor ágape. Amor ágape. Tá? O segundo gomo que nós vamos ver agora, o segundo gomo, é a alegria. A alegria é um profundo gozo do coração, verdadeiro gosto de viver, a satisfação no Senhor, independente das circunstâncias. O que é uma alegria cristã? Ela é diferente da alegria do mundo. Por que, Deri? Porque a alegria do mundo, você está dando risada hoje, você está aqui dando gargalhadas. Daqui a pouco, se acontecer alguma coisa com você, você fica triste, começa a chorar, aquela alegria vai embora, se acaba. E quando você tem uma alegria do fruto do Espírito, pode vir o que for, pode vir a batalha, pode vir a luta, pode vir a circunstância que for, você vai ter aquela alegria no seu coração. Você vai ficar triste sim, é claro que vai, porque você é humano. Você é humano, mas a alegria do Espírito não vai sair de dentro de você, não vai sair do seu coração. A palavra diz para nós que
A tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Está em Salmo capítulo 30. Tá? Então, a alegria do Espírito, do fruto do Espírito, é uma alegria que não vai embora, que não se acaba. Tá? Um exemplo aqui, você perde um ente querido. Tá? Que Deus proteja a família de cada um de vocês, mas você perdeu um ente querido. Está todo mundo desesperado, está todo mundo se descabelando. Você está tranquilo, porque você sabe que seu ente querido está nos braços do Senhor. Aquela alegria não sai de dentro de você, porque você sabe que você vai se encontrar com seu ente querido lá na glória. É essa a diferença da alegria do fruto do Espírito para a alegria do mundo. 3. O terceiro gomo. Está aqui o terceiro gomo. É a paz. A paz com o fruto do Espírito, a paz que o Espírito Santo produz na gente, ele produz uma paz que o mundo não pode dar. O que é a paz, Dari? É uma atitude de serenidade, de calma, de força, de tranquilidade, uma quietude de espírito. Enquanto todo mundo está agitado, você está com o seu espírito em paz. Você está com o seu espírito tranquilo. Uma quietude, seu espírito está quieto. Porque tudo essa paz, toda essa calma, toda essa força, toda essa tranquilidade, ela é produzida pelo Espírito Santo. E o mundo não entende isso. Pô, está caindo, a casa está caindo na sua cabeça, você está em uma tranquilidade, você está tão em paz, tranquilo. É porque o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, ele está produzindo em você essa paz. Jesus falou em João 14, 27, a minha paz te dou. Eu vos dou a minha paz. O próprio Jesus está dando a paz dele. E a paz de Cristo ninguém pode tirar. Ela deriva nossa perfeita confiança em Deus e guarda os nossos corações da ansiedade. Que ela vem pela palavra de Deus. E devemos buscá-la. Salmo 34, 14. Você pode conferir lá. Então essa paz o mundo não pode dar. O mundo não tem como dar. Então nós vamos agora para o nosso quarto gomo. Qual que é o quarto gomo, Deri? É a longanimidade. Está aqui, ó, o quarto gomo. É a nossa longanimidade ou a paciência. A longanimidade, em algumas outras versões está escrito paciência. Na versão que eu li está escrito longanimidade. Então, o significado é o mesmo, longanimidade, paciência. E o Espírito Santo vai te produzir esta paciência, esta longanimidade. Mas o que é longanimidade dele? É a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até na provação. É a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente, longânimo, até na provação. Romanos 12, 12. É melhor que a força, bem melhor do que a força. Porque na nossa força, alguém fazia alguma pra gente já ia lá e arrebentava. Já enchia o camarada de porrada e já, pronto, tô tranquilo agora que eu já bati. Mas o Espírito Santo não faz isso. O crente é exortado a andar com longanimidade, Efésios 4, versículo 2, e revestir-se de longanimidade, Colossenses 3, 12. A irritação, a ira, a vingança são obras da carne, o oposto da longanimidade. Mas Deri, eu estou livre dessas coisas? Claro que não. Você é humano, eu sou humano. Nós estamos sujeitos à ira, à irritação, mas nós não podemos nos vingar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Pode se irar, mas você não pode pecar. Porque você vai se irar e o fruto do Espírito vai tirar aquela ira dentro de você. Você se irou? Claro, mas o fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus,
através do seu fruto, foi lá e tirou aquela ira de você, e te deu paciência, te deu longanimidade, te deu conforto. Então tudo isso é uma longanimidade, é a paciência. Nós temos um exemplo em Cristo de longanimidade. Mateus capítulo 5, no versículo 15 ao 20. E em Lucas, no capítulo 9, no versículo 51 ao 55. Pode ler e você vai ver a longanimidade de Cristo. Tá? Então nós vamos para o nosso quinto gomo. O nosso quinto pedacinho do Espírito, do fruto do Espírito. Lembra que o fruto do Espírito é uma mexerica, é um fruto só, mas que através de um fruto só você tira vários gomos. Como essa mexerica que eu abri para vocês. Nós vamos para o nosso quinto gomo, que é a benignidade, que significa também a amabilidade. Na versão que eu li está escrito amabilidade, em outras versões benignidade. O que é benignidade? A palavra lá em Lucas capítulo 6, no versículo 35 diz assim: Deus é benigno até com os ingratos e maus, mas é de eternidade em eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. Então, enquanto Lucas fala, Lucas está dizendo que Deus é benigno até para aquelas pessoas ingratas, até para aquelas pessoas más. Então, é assim. E já o salmista está falando que a benignidade do Senhor é de eternidade a eternidade, não acaba nunca a benignidade do Senhor. Então, a benignidade está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão, misericórdia. E somos exortados a nos revestir de benignidade. A vida de Cristo comunicada ao crente produz a benignidade. Tá? Então a nossa benignidade ela tem que ser até mesmo para os maus, para as pessoas que nos fazem mal, para as pessoas que nos desejam mal, para as pessoas que não gostam da gente, para as pessoas que nos atacam. Nós temos que ser benignos. Porque o próprio Jesus fala, orar por aqueles que te amam é fácil demais. Quero ver você orar pelo seu inimigo. E aí? Você vai orar pelo seu inimigo? Responda para você mesmo. Você tem orado para aquele que tem pisado no seu calo? Ou você tem revidado? É uma coisa para você se pensar. É uma coisa para você analisar e ver se você está exercendo o fruto do Espírito. Nós vamos para o nosso sexto fruto, nosso sexto gominho. Olha aqui, ó, nosso sexto gominho. Nosso sexto gominho, nós vamos falar sobre a bondade. Opa! Nosso sexto gomo do fruto do Espírito é sobre a bondade. Mas daí, o que é bondade? Dentro da Bíblia, é a generosidade em ação a favor de outras pessoas. Davi conhecia de perto a bondade de Deus em sua vida. Então, quando você é bondoso para as outras pessoas, quando você pratica o bem a favor de outra pessoa, você está praticando a bondade. O próprio Deus vai praticar a bondade com você, porque Davi foi um homem bom, foi um homem justo, e ele conhecia, através da sua bondade, ele conheceu de perto a bondade de Deus. Lá no Salmo 23, no versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi era bom para as pessoas. Ele foi um excelente rei. E contrapartida, a bondade do Senhor seguiu Davi por toda a sua vida, porque Davi foi um homem bom. Se ele fosse um homem ruim, a bondade do Senhor não seguiria. Porque em Deuteronômio fala que as bênçãos correriam atrás da gente, e não a gente correr atrás das bênçãos. Então, se a gente é bom, a bondade vai correr atrás da gente também. E é assim que funciona. A palavra de Deus ainda nos exorta.
Sede bondosos uns para com os outros. Em Efésios 4:32. Sede bondosos uns para com os outros. É o mandamento que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa bondade está incluído dentro desse amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos agora para o nosso 7º gomo. Opa, nós vamos para o nosso 7º gomo. Falta 7, porque nós vamos para o nosso 7º gomo. Faltam 2 gomos aqui para nós finalizarmos. Tá? Então o nosso 7º gomo é fidelidade. Te lembra alguma coisa sobre fidelidade? Nosso 7º gomo, fidelidade. O que significa a palavra fidelidade, Deri? Fidelidade, ela significa confiabilidade total, lealdade absoluta. É a qualidade que torna uma pessoa digna de confiança. Vocês lembram, nas outras aulas de maturidade cristã, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, nós falamos também no panorama bíblico, nós falamos que a Bíblia, ela não tem erros. Então a Bíblia, ela é fiel. Nós temos uma fidelidade na Bíblia, porque a Bíblia ela produz em nós uma absoluta lealdade, uma confiabilidade, porque ela não nos engana, ela não tem nada de errado na Bíblia. Então nós temos que ser exatamente como o nosso manual. E a fidelidade, ela produz isso daí. Uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que, não, eu tenho total confiança em fulano, porque fulano nunca pisou na bola comigo. Então, o crente deve usar a fidelidade a Deus e a sua palavra, bem como ao próximo. Jesus procura essa qualidade em seus discípulos. Jesus procurou em seus discípulos essa qualidade. Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 23, ele fala assim, um pedacinho do versículo: muito bem, servo bom e fiel. Essa é a parábola dos talentos, né? Que o camarada enterrou o talento lá e o outro produziu mais, e o dobro do que ele tinha, né? Então o servo chegou, o Senhor chegou nele e falou assim: muito bem, servo bom e fiel. O Senhor tem falado isso para você? Será que o Senhor tem falado isso para mim? É uma coisa para nós nos analisarmos sobre isso. Nós vamos falar sobre o nosso 8º. Nós vamos falar sobre o nosso 8º gomo. Nosso 8º gomo. Nosso 8º pedacinho do fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre mansidão. Nosso 8º pedacinho. Mas, Deri, o que é mansidão? Mansidão descreve o caráter em que a força e a brandura estão juntas. Significa ainda que a humildade, suavidade e gentileza estão presentes. A Bíblia exalta essa virtude. Mas os mansos herdarão a terra. Salmo 37:11. Então a mansidão, a Bíblia fala de Moisés. Moisés foi o homem mais manso. Moisés foi um homem manso pelo Espírito, porque Moisés exercia o fruto do Espírito. Moisés, ele foi manso em tudo. Ele tinha esse dom, ele tinha esse fruto. Tá? Então significa ainda que a humanidade, humildade, suavidade e gentileza estão presentes. Você tem que ser suave, você tem que ser humilde diante do seu irmão. Ah, Deri, mas o camarada me atacou, ele falou coisa que eu não queria ouvir, que eu não gostei de ouvir, e comigo é assim, falou, já dou logo na lata mesmo. Eu sou desse jeito, Deri, não tem dessas. E aí? E o fruto do Espírito?
Você tem produzido o fruto do Espírito, a mansidão do fruto do Espírito? Ah, mas ele me cutucou primeiro. Ó, beleza, ele te cutucou primeiro, você tem o fruto do Espírito, ele não. Então exerce o fruto do Espírito para que o fruto do Espírito te torne manso. Em Provérbios fala que a resposta branda suscita a ira. Esse versículo de Provérbios, ele se encaixa em mansidão. Por quê? Não, Deri, eu sou desse jeito. Falou mal de mim, eu já chego em cima, já vou tirar limpo, já falo um monte também, eu já xingo, eu já falo... Calma, não é assim. Nós temos que exercer o fruto do Espírito, nós temos que exercer a mansidão, assim como Moisés foi manso. Ser manso, querido, presta atenção, ser manso não é ser otário, tá? Ser manso não é ser bobo, deixar os outros fazerem o que você quer. Ser manso é você responder como o Senhor Jesus responderia para você. É responder direcionado pelo Espírito Santo para que a sua resposta não fira, mesmo que a pessoa esteja te ferindo, mesmo que a pessoa esteja ali cutucando a tua ferida, a sua resposta vai ser branda. Pelo Espírito, não por você, porque você é manso de Espírito, porque você produz o fruto do Espírito. Vamos falar sobre o nosso último pedacinho. Olha que beleza. Foi rapidinho, né? Nós vamos falar sobre o nosso último pedacinho, o último gomo da nossa mexerica, o último gomo do Espírito, do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Agora pegou, hein? E o que é Espírito próprio? O que é domínio próprio? Domínio próprio expressa o autocontrole, a autodisciplina, temperança, moderação. Pô, mas é difícil, hein, meu? O camarada está te xingando, o camarada está te ofendendo, está falando mal de você, da sua família, e você tem que ter um domínio próprio? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que você tem que ter um domínio próprio. Se a pessoa te cutucou, se a pessoa pegou ali na tua ferida, colocou o dedo na tua ferida e fez assim, ó, você tem que ter domínio próprio para não revidar. Porque a partir do momento que você revida, o Espírito Santo se afasta de você. Porque você não produziu o fruto do Espírito. Não fiquem bravos comigo, porque não fui eu. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando isso. E toda a nossa personalidade, mente, emoções e vontade devem ficar sob o domínio de Cristo. Se nós tivermos toda a nossa personalidade, toda a nossa mente, todas as nossas emoções, as nossas vontades, sob o domínio de Cristo, sob o domínio do Espírito, nós vamos ter o nosso controle próprio. O cara está te batendo. Lembra lá, quando Jesus falou, quando alguém bater na sua cara, você dá outra face, cara. É complicado, né, o que Jesus falou? Não é difícil? Se alguém mandar você correr uma légua, corre 2, 3 léguas. É isso que a palavra fala. Então, queridos, nós temos que fazer isso. O que o fruto do Espírito fala. Foi o próprio Jesus que disse. Se a pessoa bater na sua cara, você vai querer espancar a pessoa. Você vai revidar, você vai se vingar. Mas o próprio Jesus diz, dá outra face e perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E é difícil, hein? É muito difícil. Quando o Espírito Santo me incomodou para fazer essa aula, esse pedacinho, esse gomo dessa mexerica, foi o que mais mexeu comigo. Porque eu estou lutando comigo mesmo para ter o domínio próprio da minha personalidade. Eu estou lutando comigo mesmo para colocar a minha personalidade nas mãos de Cristo, no controle de Cristo. Porque é difícil. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 2 ao 6, depois você lê, vou só falar um pedacinho, empregando toda a diligência, acrescentai o domínio próprio.
quando você empregar todo o fruto do Espírito, quando você acrescentar todo aquilo que você tem dentro de você, a bondade, a misericórdia, que você é um cara bom, você é um cara generoso, você é um camarada que faz a vontade de Deus, acrescenta nele o domínio próprio. Senhor, me dá o controle, o domínio próprio, me ajuda a dominar o meu próprio controle, o meu próprio temperamento. Então, esses foram os domínios, o fruto do Espírito que eu queria passar para vocês. Eu quero fazer agora que vem interessante, eu quero fazer um resumo de tudo que eu falei. Só que eu fiquei sabendo que crianças estão assistindo a minha aula, estão acessando lá o YouTube, estão vendo a minha aula, estão aprendendo a palavra de Deus. Eu fico feliz com isso. E eu queria fazer um resumo de tudo isso que eu falei rapidamente. E eu queria usar o meu amigo. Eu tenho um amigo aqui. Eu queria usar o meu amigo. Queria apresentar para vocês. Esse aqui é o Just. Fala aí, Just. Oi, dá um oi pra galera aí. Ó, é o seguinte, o Just vai me ajudar. Eu vou explicar para vocês. Vou resumir tudo que eu falei em poucas palavras. Tá? Esse aqui somos nós, o homem pecador. Quando ele vem a Cristo, quando ele aceita a Cristo, ele levantou a mão lá, glória a Deus, aleluia, aceitou a Cristo, tal. Ele se batizou, o Espírito Santo entrou sobre ele. Beleza, o Espírito Santo entrou sobre ele, ele já tem o Espírito Santo e tal. Agora ele foi batizado do Espírito Santo, ele tem a capacitação do Espírito Santo para exercer os ministérios que Deus deu para ele. Ele tem a capacitação do Espírito Santo para poder fazer, para produzir aquilo que o Espírito Santo mandou, aquilo que Jesus falou, de pregar o Evangelho a toda criatura tal. Isso aqui somos nós estamos todos capacitados. Só que o meu amigo Just, ele ainda não tem o fruto do Espírito. Ele ainda não consegue controlar os frutos do Espírito, ele não consegue exercer os frutos do Espírito. Aí o anjo veio sobre ele, o anjo veio sobre ele e desceu o fruto do Espírito. Desceu o fruto do Espírito e o Just, ele foi então cheio do Espírito Santo e ele veio o fruto do Espírito. Então, ele veio com o fruto do Espírito. E assim, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida do Just. Assim como ele trabalhou nas nossas vidas, ele começou a trabalhar na vida do Just. Então, o Espírito Santo entrou na vida do Just e ele tirou todo o pecado, ele tirou a mentira, o Espírito Santo tirou a inveja, o Espírito Santo tirou a pornografia, o Espírito Santo tirou a avareza, o Espírito Santo tirou toda a imoralidade. O Espírito Santo lavou o meu amigo Just. Sobrou aqui para o Just o fruto do Espírito, que nós entramos. E o anjo do Senhor veio e fez com que o Just simplesmente exercesse os frutos do Espírito. Então o nosso amigo Just, ele foi com os frutos do Espírito. Ele foi capacitado pela vida, pelo Espírito Santo de Deus. E esse nosso amigo aqui, que não tinha o fruto do Espírito, que não fazia as coisas direito porque ele não tinha o fruto do Espírito, ele não tinha amor pelas pessoas, ele começou a ter o amor
fruto do Espírito. Ele tinha o amor. Joga para lá, Deus. Ele ganhou pelo fruto do Espírito a alegria. Ele começou a ser uma pessoa alegre, porque o Espírito Santo produzia nele a alegria. E nada tirava a alegria do Josh. Josh começou a ser uma pessoa alegre. O Espírito Santo trouxe para o Josh uma paz. Sabe aquela paz que o mundo não pode dar, só Cristo dá? Nosso amigo Josh começou a ter paz, porque o Espírito Santo trouxe para ele a paz. Você está vendo como o Josh está bonito, todo de branco? Porque a luz do Espírito Santo transformou a vida do Josh. O Espírito Santo de Deus, ele mudou completamente a vida do Josh. E através do fruto do Espírito, o Espírito trouxe a paciência. Josh é um cara impaciente. Ele não tinha paciência com nada. Ele ia evangelizar, a pessoa não aceitava, ele já ficava nervoso. Então Josh começou a ter a paciência do Espírito. O Espírito Santo começou a trabalhar mais ainda na vida do Josh. E o Espírito Santo deu para o Josh a amabilidade, a benignidade. Josh começou a ser uma pessoa benigna. Josh começou a ser uma pessoa tranquila, porque o Espírito Santo trabalhou na vida do Josh. O Espírito Santo de Deus começou a trazer na vida do Josh bondade. Opa! Josh não era um cara bom. Josh não era um cara que tinha aquela bondade no coração, então o Espírito Santo trouxe para ele a bondade, através do fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus trouxe também, através do fruto do Espírito, a fidelidade. Josh começou a ser um cara fiel a Deus. Josh começou a ser um cara que fazia a vontade de Deus acima de todas as coisas. E o Espírito Santo trouxe também para o Josh uma mansidão. Porque o Josh era um cara nervoso. Era um cara que, se pisasse no calo dele, ele já pisava, ele já cortava o pé da pessoa fora, porque pisou no calo dele, porque pisou no pé dele. Então, o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, trouxe ao Josh a mansidão. E o Espírito Santo de Deus trouxe ao Josh o domínio próprio. Porque era tudo isso que o Josh precisava, de domínio próprio. Josh começou a ter mais paciência, Josh começou a ter o seu domínio próprio, as pessoas provocavam, as pessoas mandavam diretas para ele. E ele tinha um domínio próprio, ele não revidava, ele não fazia nada que desagradasse o Espírito Santo de Deus. Josh foi selado com o Espírito Santo e ele foi modificado através do Espírito Santo de Deus. Josh, ele conseguiu exercer os frutos do Espírito. Esse foi o meu resumo rápido. Eu vou deixar o Josh aqui que ele vai encerrar a aula comigo. Ele vai ficar aqui comigo e ele vai encerrar a aula junto comigo, tá? Então, eu quero dar uma conclusão. De tudo que nós falamos aqui. A maior característica de uma vida na plenitude do Espírito é a manifestação do Espírito, do fruto do Espírito nessa vida. O fruto do Espírito é a reprodução da vida de Cristo Jesus na vida do crente. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Just, lembra que eu falei? O nosso amigo Just, ele exerceu exatamente Gálatas 5:22. Em Gálatas 2:20, quando pela fé aceitamos nossa posição em Cristo, como estando mortos para o pecado e vivemos para Deus, é o que aconteceu com o nosso amigo Just. Ele aceitou a mão, ele aceitou a Cristo, ele morreu para o mundo, ele viveu para Cristo e agora ele é uma nova criatura e ele é dirigido pelo fruto do Espírito, porque ele foi capacitado pelos dons do Espírito a exercer o ministério que Deus colocou na mão dele. Tá? Então, mediante a plenitude do Espírito,
o Cristo ressurreto começa a viver a sua vida em nós. Então Deus começa a viver na vida do Jost através da ressurreição do Cristo ressurreto, através do sangue do Cordeiro. A sua vida foi o fruto do Espírito em toda a sua intensidade. Quando Jost começou a exercer o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus começou a dar a ele o fruto do Espírito, ele começou a exercer a vontade de Deus em sua vida. E que Deus nos ajude a crescer espiritualmente em direção à plenitude do Espírito e a produzir o fruto do Espírito em nossa vida e em nosso viver diário, em nosso viver, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Lembra no começo que eu falei que o Espírito Santo de Deus, através do fruto do Espírito, é para que Jesus fosse glorificado? Então, tudo que é produzido em nossa vida através do fruto do Espírito venha glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, eu queria dar umas tarefinhas para vocês. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar devagar para que vocês possam entender o que eu estou falando. É uma tarefinha para vocês fazerem durante a semana ou durante o tempo que vocês puderem fazer. Primeiro, relacione as virtudes do fruto do Espírito. E em seguida, escreva com suas palavras o significado de cada uma dessas virtudes. E depois analise a presença de cada uma delas na sua vida. Então você vai fazer o seguinte, você vai relacionar as virtudes do fruto do Espírito. Lembra os gominhos? Você vai pegar os gominhos do Espírito, você vai relacionar todas elas, certo? São 9. Gálatas 5:22. Vai relacionar os 9 virtudes do Espírito, os 9 gominhos do Espírito. Então você vai logo em seguida escrever com as suas palavras o significado de cada gominho desse, de cada virtude dessa. E depois você vai analisar a sua vida, não é a vida do seu irmão, não é a vida do seu marido, não é a vida da sua esposa, não é a vida dos seus filhos. Você vai analisar a sua vida e você vai ver quais são os frutos do Espírito que há na sua vida e qual deles estão faltando, o que você deveria fazer para poder alcançar o que está faltando. 2. Em oração, decida o que você pode fazer para melhor cultivar aquelas virtudes que não têm se manifestado constantemente em seu viver. Você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, e você vai conversar com Deus e vai falar: o que eu posso fazer, Deus, para poder cultivar melhor o gominho do Espírito que não tem se manifestado na minha vida? Como que eu posso fazer para que esse gomo possa fazer parte da minha vida? Como fez parte da vida do Just? É isso que eu quero que vocês façam. 3. Memorize Gálatas 5, 22 e 23. Foi os versículos que nós trabalhamos para memorizar. Memorizem Gálatas 5, 22 e 23. 4. Aproveite os seus relacionamentos para colocar em prática as virtudes do Espírito Santo. Essa daqui é interessante. Eu quero que você aproveite o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos de igreja. Aproveite todos esses relacionamentos para poder colocar em prática as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, os gominhos dos frutos do Espírito. Você vai colocar em prática cada um deles. Minha mulher gritou comigo. Eu vou exercer o fruto do Espírito, a paciência. Aconteceu isso, eu vou exercer o fruto do Espírito, a mansidão. Me deram uma cutucada assim, assado. Eu vou exercer a paciência e a mansidão.
Então você vai aproveitar os seus relacionamentos para poder colocar em prática as virtudes do Espírito. 5. Eu quero que você compartilhe com os outros a importância de viver o fruto do Espírito. Compartilhe com cada um, com seus familiares, com seus irmãos de igreja. Compartilhe. Sai compartilhando aí. A importância de você exercitar, de você viver o fruto do Espírito. Tá? E por último, e não menos importante, eu quero que nesta semana, ou que durante esses dias, vocês leiam e meditem nos seguintes textos. No primeiro dia, Mateus capítulo 5, do 1 ao 16. Segundo dia, João 15, do 1 ao 11. No terceiro dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 1 ao 13. No quarto dia, na carta aos Romanos, capítulo 6, do 1 ao 13. No quinto dia, a carta aos Romanos, no capítulo 8, do 1 ao 17. No sexto dia, 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. E no sétimo e último dia, Efésios, capítulo 5, do 1 ao 21. Então, durante esses 7 dias, eu quero que vocês leiam esses textos e vocês meditem em cada um desses textos. E para mim poder encerrar, eu não poderia deixar de falar sobre o versículo 25 de Gálatas capítulo 5, o versículo 25, o versículo 26, melhor dizendo, que diz assim: não nos tornamos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. O que o apóstolo Paulo quis dizer sobre isso? Não vamos nos tornar orgulhosos. Ele me provocou, eu não quero graça com ele, não quero mais falar com ele, não quero mais papo, não quero mais convivência. Ei, não foi isso que o fruto do Espírito nos mandou fazer. Não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Paulo está falando, não nos tornamos orgulhosos. E não vamos provocar. Se você está sendo provocado, apresenta a Deus, ora a Deus. Perdoa o teu irmão e não provoca de volta. Porque se você provocar de volta, vai ficar assim, um provocando o outro e não vai acabar bem. Fruto do Espírito, mansidão. Eu quero agradecer a cada um que teve paciência comigo até agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém.